Então, hoje é quebrar esse paradigma, né? Diz assim, parem de usar essa planilha, que é muito fácil, é muito boa, a ferramenta é ótima, né? Nós sabemos que a ferramenta é muito boa, mas não é para controlar grandes volumes de dados, né? Não é para fazer manutenção de histórico da sua vida, né? Então, hoje, a ferramenta já tem, né, features para atender conexões. E possível de personalizar também, como você Também, além dessas ferramentas de ligação, tem ferramentas de personalização, né? Eu tenho ferramentas para escrever linhas de código. Eu posso escrever linhas de código para ajustar o sistema a uma particularidade. Sim. Conforme a necessidade, Isso né? faz parte do sistema. Vou fazer uma brincadeira. Perfeito. Pare de usar planilha. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do ERP Summit Podcast, o podcast global sobre software e gestão empresarial. Eu sou Dama Roman, host do ERP Summit Podcast, ao meu lado Matheus Trevini, jornalista do Grupo Portal RP, e hoje nós recebemos um convidado muito especial, Jefferson Viviani, sócio da Information, que irá nos contar mais sobre o papel da tecnologia no setor da construção civil. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Bem-vindo. Obrigado, bom dia, Dama, bom dia. Muito prazer obrigada. estar com vocês. Muito obrigada, Jefferson. Queria que você iniciasse contando sobre a história da Information. Sei que vocês foram fundados em 1994, então tem aí mais de 30 anos de existência. Conta para os nossos ouvintes sobre a trajetória, os desafios que vocês enfrentaram, quais são as soluções que vocês construíram ao longo desses anos, né, no mercado. Conta pra gente, Jefferson. Muito bem, eu vou começar a história até um pouquinho antes, né? A minha formação é em engenharia civil, então eu comecei a minha história de engenharia em 1976. Então, 1976. Bem antes, viu? Vocês não tinham nem nascido ainda, viu? Em 1976 eu fui trabalhar numa grande construtora Lix da Cunha. Foi uma grande construtora nacional, foi a 9ª maior construtora de construção civil pesada do Brasil. E eu trabalhei lá de 76 a 86. Durante esse período, eu comecei minha vida como estagiário, né? Eu formei em 79, então em 76 eu era um estudante de engenharia ainda. Então eu trabalhei lá como estagiário inicialmente, depois como engenheiro da companhia e terminei como gerente de planejamento econômico. Nessa época, o Brasil passava por um período de inflação muito alta e a gente precisava enxergar como a companhia estaria há alguns anos à frente numa inflação de 80% ao mês. Nossa. Então, isso era muito difícil, né? E a gente... Então, eu tive os primeiros contatos com tecnologia exatamente nesse período, quando fui gerente de planejamento econômico. Precisaria usar sistemas para fazer isso, né? Tinha mainframe na companhia e apareceram os primeiros microcomputadores, os Apple. Né? Os Apple nasceram lá naquela época. Os Apple, né? De 80. E a gente tinha uma planilha eletrônica que chamava VisiCalc. Tinha 64 linhas. Nossa. Imagina assim, Senhora. O limite dela era esse, 64 linhas. E a gente fazia, então, planejamento econômico usando isso. Foi o meu primeiro contato com tecnologia, né? E em 86 eu saí da Lix da Cunha e montei uma companhia para implantar sistemas. Então, foi uma experiência Se já... apaixonou pelo mercado pelo de negócio de tecnologia. Isso mesmo. Agora eu vou empreender e vou. Imaginei assim, vou implantar sistemas em construtoras, né? Engenheiro civil, tinha trabalhado 10 anos numa grande construtora, vou fazer isso. E foi tranquila essa transição para a vida de empreendedor? Foi, eu diria que foi. A minha esposa é engenheira civil também, e juntos nós montamos essa companhia, né? E essa companhia durou 8 anos, chamava-se TechData. TechData? TechData. 8 anos a gente implantou muito sistema em construtores na região de Campinas, né? E em 1994, eu reencontrei um grande amigo que tinha trabalhado comigo na Lix, que é meu sócio até hoje, o Toninho Fernandes. Que bacana. Nos encontramos e dissemos assim, nós temos 2 negócios muito parecidos, né, de implantação de sistemas. Vamos montar uma coisa um pouco maior, mais organizada, mais estruturada, e montamos a Information em 1994. E já são 31 anos aí.
É quase um casamento. E o teu sócio, qual que é a função Ele é dele? técnico. Técnico. Eu vim de engenharia e ele vem da área de TI mesmo. Ah, legal. Ele foi professor universitário na Universidade Católica de Campinas. Né? E a Information, ela nasceu para solucionar uma dor que fosse da construção civil ou vocês trabalham outros setores também? Então, no início da nossa vida, a gente precisava escolher alguns caminhos. E a gente, estrategicamente, escolheu o caminho da indústria, inicialmente. Perfeito. Então, inicialmente, a Information foi montada para implantar sistemas em indústrias. Por que indústrias? Né? Indústrias de manufatura. Né? Construção civil também é uma indústria, mas não era exatamente essa. Era a indústria de manufatura. Por quê? O mercado dessas indústrias é mais estável. Então, o Brasil poderia se balançar ao longo dos anos, mas essa indústria estaria mais sólida. Né? Então, isso se consagrou verdade. Né? A gente conseguiu sobreviver esse tempo todo por causa desse mercado escolhido. Né? E fomos nos especializando nesse negócio de indústria. E até que, em 2018, mais ou menos, a Mega, que é a produtora inicial do software que a gente implanta hoje, que hoje é sênior, né? A Mega nem convidou, ela nos convocou para entrar no mercado de construção civil. Olha, vocês são o maior dealer da Mega na área de manufatura, por que vocês não entram no negócio de construção, já que nós temos um produto best-seller, né? E nós tivemos que entrar. Montamos uma divisão dentro da companhia para isso, montamos uma estrutura de consultoria, né, para atender a implantação desse sistema, uma estrutura comercial para vender o produto, né, e uma estrutura de suporte, né, para suportar as vendas feitas, né, depois de implantado. E já tem 5, 6 anos aí de construção civil. Então, hoje diria para você que construção civil já representa 16% do nosso negócio. Nossa, já é um número... Em muito pouco tempo, pouco né? tempo. Bastante tempo, expressivo em Bastante 5 anos. 5 anos. Que bacana essa trajetória, Jefferson. E falando mais sobre essa questão do setor da construção civil, a gente sabe que a construção civil é um pilar importante na economia brasileira, mas também é um dos que mais enfrenta desafios em relação à produtividade e eficiência. Conta pra gente quais são os principais gargalos de gestão na construção civil que a tecnologia pode ajudar a resolver. A construção civil tem muito gargalo. Né? É uma indústria que não está tão bem estruturada, por exemplo, como a indústria automobilística. Né? A indústria automobilística tem uma estruturação já de muitos anos. Tá? A civil não é assim. Eu diria assim, alto turnover. Vamos ver, você perguntou gargalos. Né? Vamos dizer, alto turnover, eu acho que é um problema sério de controle de problemas da construção civil. Baixa educação técnica. Né? Quer dizer, lá na indústria de manufatura automobilística, por exemplo, nós temos o Senai, né? Uma entidade brasileira que forma profissionais altamente capacitados. Nós não temos um Senai na construção civil. Então, falta capacitação de profissionais na área da construção civil? Sim. Hoje falta. Nós não temos capacitação para os pedreiros, para os serventes, os carpinteiros, os armadores. Né? São a linha de frente. Né? É a infantaria da construção civil, né? Não é o engenheiro. Né? Esse tem formação boa, mas não é isso. Quer dizer, a infantaria não tem formação. Então, esse é um gargalo. A gente sente que, se a gente conseguisse melhorar isso, a gente melhoraria o resultado dessas companhias, né? Hoje, a construção civil, a gente sabe que sente os reveses do mercado, né? O dólar sobe, o juro sobe, a inflação sobe, esse mercado sente, é o primeiro mercado que sente. Por quê? Porque falta essa estruturação para esse mercado, né? Essa é uma coisa que a gente sente, né? No mercado de construção. Os gargalos são esses. Eu acho que essa falta de mão de obra qualificada, softwares especialistas, né? Hoje nós temos isso, né? E como que vocês lidam, então, com essa falta de mão de obra? Onde que vocês buscam esses profissionais?
Hoje, eu estou falando da mão de obra da construção civil, né? Da construção civil. Hoje, eles não têm formação. Eles são formados no campo, no dia a dia. No dia a dia mesmo. O pai era pedreiro, eu também serei pedreiro. Então, é assim, a formação é no campo hoje, né? Não tem escola de formação disso. Eu estou falando na generalidade, né? Pode ter algumas ações de melhoria disso, naturalmente, mas estou falando na generalidade. Não tem. É um mercado que se priva disso, né? E você tocou num ponto bastante importante, né? Dessa questão de poderíamos otimizar, poderíamos melhorar, né? Se tivéssemos esses pontos resolvidos como gargalo. Então, acredito que sofrem atrasos, estouros de orçamento, custo, problemas de controle. Exatamente. Por essa falta de mão de obra qualificada, você tem aumento nos custos, né? Sem dúvida. Como as soluções de gestão empresarial, Jefferson, podem apoiar as construtoras incorporadoras a reduzir riscos e aumentar essa previsibilidade? Engenheiro costuma trabalhar com uma coisa chamada planejamento, né? Engenheiro gosta muito de planejar. São até chatos os engenheiros, né? Porque eles são muito planejados nas coisas deles, né? Então, eu diria assim, respondendo rapidamente, planejar e controlar. Assim, a forma que eu diria que de você reduzir esses riscos é você ter planejamento e controle. Né? Então, se você, numa obra, você consegue planejar o andamento físico da obra, né? Você faz cronogramas que dizem exatamente que funções serão feitas em que tempo. Então, você planeja isso. Se você tem claramente que função você vai ter num determinado tempo, você consegue planejar, por exemplo, quando que você tem que adquirir insumos para fazer aquela coisa. Isso facilita, com certeza, o dia a dia. Muito. Os nossos softwares trabalham exatamente dessa forma. O engenheiro consegue dizer assim, ele constrói uma coisa que a gente chama de EAP, que é uma lista das atividades. Perfeito. Né, de que vão ser feitas durante uma obra. Então, ele faz essa lista, põe quantidades e tempos. Então, ele consegue fazer um cronograma de quando uma determinada atividade vai ser feita. Quer dizer, baseado no tempo real que a atividade vai ser feita, ele consegue planejar com antecedência as compras. Então, o sistema mostra para ele um cronograma de compras com antecedência, né, baseado nos lead times de cada insumo que ele vai comprar. Comprar cimento tem um tempo de entrega, comprar aço tem outro tempo de entrega. O serviço que ele vai fazer é o mesmo, precisa de cimento e de aço na mesma hora. Porém, ele tem que fazer compras de cimento numa época e de aço anterior, porque os lead times são maiores, né? O sistema controla isso. E depois também ele controla os pagamentos. À medida que você foi comprando as coisas nesses cronogramas de compras, ele já vai montando para você o cronograma de pagamentos daquelas coisas que você comprou. Ou seja, o controle de custos fica na mão do engenheiro. Essa cadeia parece bastante complexa, né? Vai desde o fornecedor, prestador de serviços. Tem muita gente envolvida, isso mesmo. E conta um pouco para os nossos ouvintes também de que forma essa integração de dados, né? Porque você falou referente ao controle de compras e de custos. Como que esses processos eles podem melhorar a colaboração e o desempenho desse setor? Olha só, quando você usa um ERP, você presume processos, né? Um ERP é um conjunto de processos, né? Que foi digitalizado, é isso. Então, você consegue melhorar muito o desempenho utilizando um ERP, porque ele vai te ajudar, primeiro, a manter processos sólidos. Isso é a primeira coisa. Segundo, você não vai fazer mais duplicidades de lançamentos em nenhum lugar, porque ele faz para você isso, né? Um ERP. Então, eu diria assim que o uso da ferramenta de ERP ajuda muito o gestor a administrar o negócio da obra, né?
Mas com uma taxa de turnover, você tinha comentado, não sei se tem relação, aí você me corrija se eu estiver errada. Claro. Com a taxa de turnover alta Alta. nesse setor, como vocês conseguem, né, lidar e educar na adoção do software? Porque para usar o software, né, para o usuário aprender e continuar usando esse software, acredito que seja bastante complexo com uma taxa de turnover alto. Como a Information lida com essa questão? Capacitando, né? Capacitando. Quer dizer, nós fazemos esse trabalho, por exemplo, para os usuários do ERP, esse trabalho de educação é nosso, né? Nós temos que educar esse grupo, né, para fazer, usar bem feito, usar de forma correta o produto de software, né? Eu diria que a resposta é essa, é educação, capacitação desse público, né, que vai usar o ERP. Perfeito. Isso. Bacana. Bacana. Em relação à tecnologia, né, desde 94 até agora, o que vocês têm mais visto que tenha beneficiado o mercado de vocês? Que isso fala assim, olha, essa tecnologia para mim foi o diferencial. Tanto para mim quanto para meus clientes. Qual foi a tecnologia que mudou a chave, que virou a chavinha? Nesses 30 anos, é muito tempo, Muito né? tempo. E tecnologia é uma coisa que muda muito Mas rápido, né? algum RP, Na verdade, sim. Os bancos de dados relacionais foram o primeiro ponto, né? Quando a gente começou, os bancos ainda não existiam, os grandes bancos, né? Oracle, SQL Server, né? Não existiam esses bancos. Então, essa foi uma grande mudança, né? Quando os bancos relacionais vieram, eles trouxeram uma segurança para os dados, né? Os dados que a gente guarda lá, né, nos bancos, eles tiveram uma segurança astronomicamente aumentada, né? Então, talvez essa tenha sido a grande mudança, a mudança de chave, né? Quando vieram os bancos de dados. Eles realmente trouxeram a possibilidade de a gente ter grandes volumes sendo administrados. Porque é muita informação, né? O volume de informação é muito grande. E antes dos bancos de dados, nós tínhamos problemas seríssimos com os softwares que controlavam os dados. A gente tinha, por exemplo, reindexar os arquivos, porque eles perdiam os índices e a gente perdia a informação, né? Então, tinha que reindexar os arquivos. É um retrabalho enorme. Não existe mais isso hoje, né? Então, talvez a grande chave de tecnologia tenha sido essa, né? O advento dos bancos de dados, né? E, Jefferson, quantos clientes vocês atendem hoje? 150, 150 aproximadamente, clientes. 150 clientes. Eu vi que vocês têm mais de 500 projetos entregues, Já entregues, sim. E atendem todo o Brasil e todos os portos de empresa? Sim, sim. Hoje, a gente tem a maioria dos clientes no estado de São Paulo, mas a gente atende, acho que 9 ou 10 estados do Brasil. Aí nós temos clientes em outros estados, sim. Bacana. E como que a Information apoia os clientes na jornada de transformação, além da implementação do software? Além da implementação. Eu acho que, assim, hoje, na consultoria, que é no conhecimento dos processos de negócios, né? Não é um problema de software isso, é um problema de conhecimento de negócios, né? Os nossos consultores, eles têm um perfil, eles são formados no mercado, né? Então, Formados no mercado. Em outras empresas. Eles trabalharam, eles não nasceram consultores de informática, não. Eles foram gestores de empresa, foram controllers, foram diretores industriais. Então, é gente que trabalhou do outro lado do balcão, né? E aí vieram aprender tecnologia para poder ensinar os nossos usuários. Então, eu diria que sim, que o que a gente faz fora do software é isso. É melhorar os processos dos nossos clientes usando conhecimento técnico avançado dos consultores, né? Me surge uma curiosidade. De onde veio o nome Information Empresarial? Foi de uma tentativa de juntar palavras mesmo, viu? Foi bem uma coisa dessa. Fizemos uma brincadeira com junção de palavras e o informe e o action ficaram muito bons, assim. Então, foi exatamente isso. Não tem nada mágico, não, viu? Que bacana. Ficou bom. Em relação ao mercado, também queria voltar um pouco no mercado de construção civil.
Eu queria entender, né, qual que é hoje a principal demanda deles, né, em relação à tecnologia. Qual que é o principal foco hoje, dor também que eles sentem e que vocês podem atendê-los? A gente tem, por exemplo, hoje, encontrado ainda empresas que estão na infância da digitalização. Usam ainda, por exemplo, planilhas eletrônicas. São empresas já de um certo porte, mas que têm todo o controle da companhia ainda em planilhas eletrônicas. Em planilhas, hoje existe ainda existe. Então, hoje é quebrar esse paradigma, né? De assim, parem de usar essa planilha, que é muito fácil, é muito boa, a ferramenta é ótima, né? Nós sabemos que a ferramenta é muito boa, mas não é para controlar grandes volumes de dados, né? Não é para fazer manutenção de histórico da sua vida, né? Hoje em dia nós temos um negócio chegando aí que é a inteligência artificial, que se baseia, né, em conhecimento crescente, tá certo? Como é que você vai fazer isso se você não tem história, né? Então, você precisa ir para uma área, produtos de software que te garantam história, né? O RP é um desses. Então, um dos problemas que a gente encontra é isso nesse mercado de construção civil. No mercado, por exemplo, industrial, eu já não tenho mais tanto disso, né? Tá. Mas no mercado de construção ainda tem. Muitas empresas que estão baseadas ainda em planilhas eletrônicas e não querem mudar. E essa aceitação? Você falou que não querem mudar, mas e a aceitação? Demora para eles aceitarem esse software? É uma luta. É uma luta cultural. cultural. É uma luta cultural Mas na companhia. Por quê? Geracional? Tem alguma questão específica da construção civil? Alguma Não. resistência? Talvez pela facilidade do uso das planilhas, né? A Sim. planilha é muito simples, nós todos usamos planilhas, né? Muitos você digita, né? E já está pronto lá. E no banco de dados você tem um pouco mais de dificuldade para lançar os dados. Por quê? Porque ele é muito mais parrudo, né? Ele é mais integrado. Sim. Ele pega... O dado não é seu mais, né? Na planilha o dado é seu. No RP, não. No RP, não. O dado é do RP. Sim. Então, você vai fazer uma entrada de dados para atender muitos públicos, muitas vezes, né? Então, às vezes, você tem um pouquinho mais de trabalho, né? Mas você está atendendo muitos públicos, né? E está guardando aquela informação para sempre, né? Então, talvez essa coisa cultural só que a gente tem dificuldade na construção civil. Mas a cada dia a gente quebra. Por quê? Hoje o empresário percebe que se ele não tiver um produto dessa natureza, ele não vai sobreviver, ele não vai competir. Né? Para competir, ele precisa ter um produto mais parrudo mesmo. Até para gerir a própria empresa da pessoa. A companhia, né? Como é que ele vai gerir em cima de planilhas? Né? Não tem jeito. Né? A gente sente isso. Em companhias maiores, naturalmente, nós não temos esse problema, né? Por exemplo, a Queiroz Galvão é nosso cliente, é uma companhia de grande porte. Esse problema não existe lá, né? Lá é uma companhia que já tem uma cultura muito alta, né? Não precisa desse tipo de coisa. Mas eu diria na generalidade da construção civil, né? Falando de cases de sucesso, tem algum projeto recente também que você pode compartilhar com os nossos ouvintes que vocês implantaram, né? Saíram da planilha para o sistema. Acho que da planilha do sistema eu não tenho, mas eu tenho a QGDI, que foi um negócio... A QGDI é a Queiroz Galvão Imobiliária, empreendimentos imobiliários. Ela usou a nossa estrutura, usando o software, para fazer um ajuste no produto, que ficou muito simpático. Imagina, a QGI produz edifícios verticais, apartamentos em edifícios verticais. E ela tinha que, no final da obra, fazer um aditivo contratual para fazer os acabamentos do apartamento. Então, imagina, pisos, gabinetes, metais sanitários, né? Então, ele precisava fechar isso aí num pacote. Era simples, no nosso sistema era simplesmente abrir um aditivo contratual no contrato original, colocar aquelas coisas. Mas eu não queria fazer isso assim, eu queria sentar com o usuário e ter uma ação mais
familiar com ele, fazer perguntas para ele ir respondendo. Então, nós fizemos um ajuste no software, ficou muito simpático, que ele faz exatamente isso. Olha, como é que a senhora gostaria que fosse a cuba do software? Eu gostaria que fosse de granito. Nós temos 5 opções. Escolhe a opção, né? E vai respondendo as perguntas, escolhendo opções. E, no final, o sistema calcula o custo daquilo, né? Diz, olha, as opções que a senhora escolheu vai custar tanto. Olha, está muito bom para mim. Ou não, isso ficou muito caro, vamos tirar isso, trocar por aquilo, e simplesmente ele gera um aditivo contratual, apensa esse aditivo ao contrato original e gera as parcelas a pagar, né? Isso otimiza bastante, muito o processo. Trabalho, né? Tinha que fazer isso tudo não só para o cliente, né? Mas o cliente também tem uma relação muito melhor, né? De participar. Até também para as pessoas da empresa também, né? Também tem toda a parte de gestão ali do que tá saindo, né? Claro, daquela venda. Claro. Muito bom, ficou ótimo. E eu queria trazer um outro ponto aqui também sobre a questão da sustentabilidade. A gente está cada vez mais conectado a práticas, né, de compliance, de sustentabilidade. ESG, inclusive, já foi muito tema dos nossos eventos no RP Summit. E de que forma a tecnologia de gestão pode contribuir para a maior transparência e sustentabilidade nas empresas de setor? Na área de construção, falando de ESG, né? Sim. A gente faz um estrago. Não quase polêmica essa quase pergunta polêmica, quando se trata de construção polêmica. civil. Esse pedaço do environment, do E aí, o Ezinho do ESG, é bem agredido, né? Imagina que hoje a gente ainda faz uma construção bastante artesanal, eu diria, né? Diferente de outras indústrias. Eu não sei se vocês imaginem, mas essa parede que está atrás de nós aqui, como é que ela foi construída? De uma forma muito artesanal. Então, o pedreiro pega um tijolo de uma pilha, coloca massa no tijolo e assenta o tijolo. Depois que essa parede está pronta, quase como essa que está atrás de vocês, lisa, certinha, acabada, a gente quebra tudo. Para passar as instalações elétricas, as instalações hidráulicas e as instalações de esgoto. Então, e para onde vai esse material que a gente quebrou? Para o meio ambiente, né? Vai para uma caçamba. Então, assim, nós ainda temos problemas sérios de sustentabilidade no negócio da construção civil, né? Na parte do social, né, do ESG, eu acho que nós temos aquilo que a gente já comentou anteriormente da educação. Eu acho que esse, para mim, é o maior problema. Esse é o melhor. A gente tem que cuidar disso aqui, né? Cuidar da educação. Para outras áreas também, mas nessa aí é muito importante, né? Essa parte de educação. Claro que tem coisas práticas do social. Eu tenho cliente, por exemplo, em São Carlos, cliente grande, que ele se incomoda muito de entregar praças bonitas para as pessoas que vão morar nos edifícios que ele está terminando. Olha. Ele tem essa verve, né, eu quero entregar uma área, né, compliance com esse edifício lindo que eu estou entregando aqui também, né? Então, é muito legal isso. Então, a parte do social é importante aí. Né? Perfeito. E faltou o G. O de governança, eu diria, é o RP. É o RP, olha lá. É o RP. Porque é ele que faz com que você faça corretamente os processos que você tem que fazer. Né? O social, o G é o RP. É usar o RP. Né? Parar de usar planilha. Olha lá, gente, não usem mais planilha. Acho que esse é o slogan, do Jefferson. Parem de usar a Parem de usar a planilha. Bom, e falando também sobre as soluções de gestão, né? O fluxo de caixa, ele é um dos maiores desafios de construtoras incorporadoras. Como as soluções de gestão, elas podem ajudar as empresas a manter o controle financeiro e garantir visibilidade desses projetos?
Eu diria assim, no caso de construção civil, exatamente aquilo que eu disse para você. Eu preciso, primeiro, saber exatamente quando e quanto eu vou utilizar de serviços no determinado tempo, né? Então, assim, para fazer uma parede, vou dar exemplos práticos. Vou fazer essa parede de alvenaria. Quando que eu vou fazer? Eu vou fazer em março. E quanto você vai fazer? 10 metros quadrados. Ok, então eu sei quanto, sei quando. Mas para fazer essa parede em março, quando que eu preciso comprar os insumos? Primeiro, que insumos ela usa? Ela usa tijolos, usa cimento, usa mão de obra, de pedreiro e de servente. Então, eu tenho 4 insumos para comprar. Os lead times de aquisição são diferentes. As margens são muito apertadas na construção civil? São muito apertadas. Então, eu preciso comprar isso com antecedência para depois ter de comprado e recebido, saber quando eu vou pagar. Então, assim, você disse, a sua pergunta foi assim, qual é o impacto no financeiro? Eu diria assim, planejar bem isso aqui, né? Esse planejamento, imagina que o financeiro é o fim da linha, né? Eu já estou pagando ou recebendo coisas. Sim. Então, eu tenho que fazer muita coisa antes para que haja conhecimento prévio dos pagamentos e recebimentos, né? Perfeito. Diria que o tom é planejamento, né? É planejamento. Planejar, executar conforme planejado. Isso aí. E falando sobre a integração, né, com RPs e plataformas especializadas, a gente sabe que é essencial para evitar o retrabalho, a gente até comentou sobre isso logo no início, e perda de informações, né? Parem de usar planilhas. Como a Information trabalha essa questão dos sistemas com outras soluções de mercado? Como funciona essa integração? Ok. Hoje, nós estamos embaixo do guarda-chuva da Senior, né? Eu usei o nome Mega lá no começo, o produto chama-se Mega, hoje o produto de construção da Senior chama-se Mega, mas o que nós implantamos, né? Mas as soluções da Senior, de maneira geral, hoje, elas são desenvolvidas numa filosofia chamada Composable, que é bem esse conceito de você ter um kernel desenvolvido pela companhia, e esse kernel tem uma série de plugs. E eu posso plugar muito facilmente nesse kernel um software externo, né? Existe uma ferramenta hoje de software que chama API, né? Vocês já ouviram bastante, né? A ferramenta, o que ela faz? Ela permite que 2 coisas heterogêneas conversem entre si de forma dinâmica, né? Então, tem API de um lado, API do outro, as 2 APIs conversam. É como se fossem línguas, né? Um alemão aqui e um israelense do outro lado, e os 2 conversando, né? Então, hoje, a ferramenta já tem, né, features para atender conexões. E possível de personalizar também, como você Também, comentou. quer dizer, além dessas ferramentas de ligação, tem ferramentas de personalização, né? Eu tenho ferramentas para escrever linhas de código. Eu posso escrever linhas de código para ajustar o sistema a uma particularidade. Sim. Conforme a necessidade, isso, né? faz parte do sistema, essas ferramentas, né? Tem ferramentas para isso. Perfeito. Tá. Eu queria trazer um outro tema depois. Não sei se você Não, quiser fazer alguma pergunta pode, antes, à vontade. mas sobre inteligência artificial. É um tema que a gente gosta bastante de explorar aqui. E sobre automação, né? Que a gente sabe que está avançando rapidamente. A gente viveu esses últimos 5 anos aí trabalhando muito a questão da inteligência artificial, especialmente pós-pandemia. Acho que deu um boom nesse tema. E em setores como indústria e varejo, né? Ou mesmo da construção civil. Como você enxerga o papel da IA e da automação nesses próximos anos que a gente tem? Olha, a IA com cautela. IA com cautela. Com cautela, com cautela. A gente está, hoje, eu diria que assombrado, não é? Eu acho que todos nós estamos assombrados com o que a gente vê na IA, né? É muita novidade, né? Muita Demais. novidade, né? Eu lembro, assim, a primeira vez que eu vi a IA fazendo
o relato de uma reunião, né? Antigamente, como é que a gente fazia? A gente fazia o que nós estamos fazendo agora, uma reunião, Sim. sentávamos todos ao redor de uma mesa, algumas pessoas num vídeo remotamente, e nós fazíamos uma reunião. E a gente escolhia alguém para ser o secretário, esse secretário tinha lá a função de escrever a ata da reunião e as atividades que sobraram para cada um de nós fazermos depois da reunião. Hoje, não sei se já tiveram oportunidade de ver isso feito pela IA, né? São ferramentas que você termina essa reunião, aperta um botão, sai a ata, sai a lista de atividades de cada um, né? Então, a gente está numa fase de assombramento aí com essa ferramenta, né? Eu acho que ela vai ajudar muito mesmo em análises, porque como a IA generativa é uma IA que aprende, né? Se a gente imaginar isso filosoficamente, é uma coisa belíssima, né? Quer dizer, é uma entidade que está aprendendo a cada momento. Ela não esquece, né? Eu tenho 71 anos. Eu comecei a esquecer as coisas, né? Mas não é só com 71 não, viu? Olha, ela não esquece nada. Ela não esquece nada. Então, assim, se você pensar em termos de tempo, né? O que vai acontecer com ela? Ela vai ser uma entidade muito poderosa. Muito poderosa. Verdade. Então, hoje nós temos algumas atividades nessa área de tecnologia ligada à IA. Depois eu falo de automação. Mas a IA, de uns tempo para cá, a gente desenvolveu alguns dashboards em áreas críticas, né? Áreas de finanças, áreas de vendas. Né? Áreas críticas, finanças, vendas, né? Manufatura também, contabilidade também, mas nós temos uma série de dashboards que permitem ao gestor entender o que está on time, né? À medida que a vida vai acontecendo, ele começa a olhar o que está acontecendo com a companhia dele e poder tomar decisões rápidas baseadas em dashboards, né? Que são gráficos fáceis de entender o que está acontecendo. Nós já estamos começando a trabalhar com IA olhando os dashboards. Ou seja, ajudá-lo a pensar, né? Não só mostrar. Já dizer para ele, olha, se eu fosse você, né, olha, daqui a 4 meses deve acontecer isso. Então, você já começa a tomar medidas imediatas de uma coisa que pode acontecer no futuro, né? Então, a gente já está começando a brincar com isso aí. Da área de automação, ligada à construção, na indústria tem muita automação, né? Você perguntou, na indústria também. Mas, por exemplo, na indústria tem muita automação. Por exemplo, os apontamentos de ordem de produção, né? Que antigamente o que era? Alguém ia lá numa máquina, olhava quanto fez, vinha num papelzinho e marcava. Hoje não precisa mais fazer isso. A gente já tem equipamentos que, à medida que a máquina vai produzindo peças, eu posso contar essas peças e já apontá-las, né? Isso é uma coisa antiga já da indústria, né? A indústria está muito avançada nessa coisa. Na construção civil não é tanto, né? É pouco, por sinal. Mas nós temos algumas coisas interessantes. Tem um negócio chamado Building Information Modeling, o BIM. Não sei Conta para os nossos ouvintes o que significa. O que é isso? É você, a partir de um projeto, imagina um projeto que está lá ainda num AutoCAD, é um projeto de alguma coisa, eu poder controlar toda a execução desse projeto, informando para esse sistema, né, que tem como as coisas deveriam ter sido feitas e como elas estão sendo feitas. Né? Então, isso é muito legal. É uma coisa que é uma automação que trará para a construção civil muitos ganhos. Eu ainda tenho muito poucos clientes usando isso. É quase uma ficção científica, mas já existe e a Sênior já tem produto para isso. Então, se um cliente nosso disser assim, eu quero começar a brincar com essa coisa da automação BIM, eu já tenho produto para ele começar a automatizar
essas funções entre o projeto e a execução da obra. Cara, isso é muito bom. Muito legal. Interessante. Isso é Muito interessante. legal. Vamos falar um pouco mais sobre os diferenciais, então, da Information, já que a gente Vamos, entrou nesse tópico. Como a Information tem buscado, né, se posicionar como referência em tecnologia para o setor da construção civil, eu acho que é importante a gente mencionar aqui quais são os diferenciais que a empresa oferece hoje para atender essas demandas específicas desse mercado. Conta para a gente, Jefferson. Bom, para o mercado de construção, nós temos hoje um RP que cuida dessa parte de engenharia. Eu falei muito pouco da outra parte, que é a incorporação imobiliária. É uma coisa que está muito ligada à construção civil, é aquela parte de vendas, né? do apartamento ou da casa que você vai produzir, né? Então, a incorporação imobiliária traz um trabalho administrativo, burocrático grande de controle da carteira de recebíveis, né? Você vai fazer um apartamento e o sujeito vai pagar em 100 parcelas. Essas parcelas têm algumas parcelas que são mensais, daí tem uma semestral, tem uma anual, né? Depois pode ter um financiamento, né? Isso. Então, nós temos softwares para controlar isso. Então, vou responder a sua pergunta. O que a Information tem hoje? Tem um RP para esse lado da engenharia das coisas, né? O planejar, o orçar, planejar e construir, e medir e construir, e controlar custos. Ele tem um RP para esse grupo de empresas que faz o controle dos recebíveis, né? Perfeito. Que às vezes são empresas puramente incorporadoras, não são construtoras. Elas são donas do empreendimento, elas contratam uma construtora para desenvolver a obra do investimento, daquele empreendimento, né? Nós temos 50 consultores altamente especialistas, né? Como eu disse, gente sênior, né? Gente que tem muita experiência de mercado, muita mesmo, né? Trabalharam já bastante com aquelas coisas que eles vão ensinar. Temos uma equipe de gerentes de projeto, a gente preza muito isso, que os projetos precisam ter um gestor do nosso lado também. Nós temos 7 gerentes de projeto que coordenam as implantações, né? E esses gerentes têm uma particularidade na nossa empresa. Eles vivem o cliente desde o kickoff do projeto até o Go Live e continuam depois. A gente não tira o gerente que tocou o projeto inteiro depois que ele termina. Ele continua o gestor da conta. Então, ele é gerente de projeto e gerente de conta. De sucesso do cliente. De sucesso do cliente. Porque é ele que conhece o cliente, como ele fica. Então, tem 7 gerentes para isso. Nós temos uma equipe de suporte de primeiro nível. Nós somos um dos poucos dealers da Senior que tem suporte de primeiro nível. Quando você, usuário, tem uma dúvida, não cai na Senior, cai na Information. Information é que atende o primeiro nível, né? Vocês oferecem uma estrutura bastante robusta de ponta a ponta para atender o cliente. Para atender, para pelo que você está né? contando para a gente. Eu acho que é isso. E esse grupo, não esqueci nada, tem mais um produto que eu não falei, o pessoal de marketing vai ficar bravo comigo, viu? Que é a administração de recursos humanos. Né? Lembra que a Senior, ela tem os best-sellers de softwares de recursos humanos. Então, nós temos o melhor software de recursos humanos do Brasil, né? Considerando o HCM da Senior, né? Então, temos esse produto também. Temos equipes formadas, especialistas no negócio de recursos humanos também. E para o futuro, Jefferson, o que você enxerga para os próximos anos da Information? Nesse mercado que é tão transformador, né? A gente sabe que você que viveu 30 anos aí de experiência de mercado pode compartilhar melhor com a gente, já passou por diversas revoluções tecnológicas. Como você enxerga o futuro da Information dentro desse mercado? Eu tenho convicção de que vai ser um ótimo futuro, né? Hoje a gente percebe que
O Brasil, independente dos percalços bipolares, a gente sabe que isso aqui é um navio muito pesado. Ele vai continuar navegando bem. Então, a gente acha que para o mercado, tanto industrial quanto para o mercado de construção civil, tem muita possibilidade de negócios para o futuro, sim, né? Atualmente, nós passamos por um processo até de começarmos a criar a sucessão da empresa, então tem alguns... Olha! Tem um desafio aí pela frente. Uns meninos, né, que trabalharam em multinacionais aí, né, já, e agora nós trouxemos para dentro da empresa, né, porque a gente vai ficando velhinho, né? Então precisa criar uma geração nova. Uma geração nova. Hoje a empresa, eu diria para você que ela é 100% executiva, profissional. Legal. Né? Eu diria que a Information hoje, graças a Deus, independe de mim e do Toninho. Né? É muito bom. Olha, isso. Que bom Você se sente muito bem. Né? Nós criamos uma estrutura executiva, né? Nós temos 3 diretores, né? Os 7 gerentes que tocam essa companhia. Então, a gente fica no estratégico, mas no operacional, assim, se vai faltar pó de café amanhã, eu não sei mais. Eu não sei mais. Mas é importante ter uma empresa, né? Não centraliza tudo no gestor. Sim. Né? Exato. Um único gestor. Não sei, são 2, imagina. E que passa a cultura organizacional para a próxima geração. Eu acho que isso é fundamental. É muito bom. É muito bom escutar isso. Bom, eu tenho uma última pergunta, Claro. então. A ideia do RP Summit Podcast é justamente falar sobre inovação, tecnologia, conectar a liderança empresarial. Eu queria que você deixasse uma mensagem, especialmente aí para líderes do setor da construção civil, sobre a tecnologia, sobre esse setor. Conta para os nossos ouvintes o que você diria para essa liderança. Vou fazer uma brincadeira. Perfeito. Pare de usar planilha. É a frase do momento. Acho que eu vou colocar isso de título do nosso episódio. Vai sim. Para de usar planilha. Acreditem no desenvolvimento tecnológico, né? Não só de ERP, mas do próprio negócio da construção, né? Aquilo que a gente discutiu bastante aqui hoje, que é inovações tecnológicas na área da engenharia da construção, né? Por exemplo, nós temos um case muito próximo de Campinas, de uma companhia que produz banheiros prontos, né? Então, nós falamos lá no ESG, que a gente faz as coisas e quebra tudo. Tá? Esse sujeito faz um banheiro pronto e entrega para um hotel, por exemplo, onde tem repetições de banheiros, né? Nos todos os andares, muitas vezes, ele entrega um banheiro pronto. Pronto é pronto. Ele está com a cubo, com a bacia sanitária, com os pendentes para pendurar a toalha, as louças, os metais. E olha que interessante, você coloca isso no andar, pluga a água, pluga a força, pluga o esgoto, está pronto o banheiro. Né? Então, assim, vão nessa direção, na direção da industrialização das coisas, né? Que eu acho que esse vai ser o futuro da construção civil, né? A gente sair dessa coisa handmade, né? Você vai fazendo tudo manualmente, para uma coisa mais industrial, para ter exatamente o quê? Menores custos e maior eficiência. A tecnologia está aí para ajudar. Isso, e concorrer, né? E poder concorrer. É isso aí. Bom, Jefferson, queria te agradecer. Acredito que para o setor da construção civil é muito importante a gente ter essa experiência, né? Todos esses insights, tudo que você compartilhou referente à tecnologia. A gente sempre constrói aqui ideias, né? Para mostrar para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha nas redes sociais, nas nossas newsletters, que a tecnologia ela vem para somar, né? Para a gente poder otimizar o dia a dia do usuário, do cliente final. Então, foi muito importante a gente ter construído esse episódio juntos, falar mais sobre a construção civil, as dores, as soluções. E saibam que vocês podem contar com a Information, então acompanhem também eles no site oficial, nas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença. Queria te agradecer imensamente. Muito obrigado. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado. E ouvintes, não deixem de nos acompanhar. Esse episódio vai estar disponível no nosso canal do YouTube, na nossa plataforma de streaming, o RP Summit Online. E até o próximo episódio. Até o próximo, galera.